Olá, meus amados irmãos, meus amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam comigo, com vocês hoje e sempre. Ontem nós gravamos a nossa reflexão em Mateus 5, 31 e 32, onde Jesus fala da questão do repúdio à esposa, né? Onde ele fala da questão do divórcio. E esta sessão pertence ainda àquela sessão do adultério, onde Jesus coíbe o adultério, né? Coíbe a separação entre casais. Mas eu acho que ainda há algumas palavras para nós dizermos sobre esse assunto. Hoje nós presenciamos um grande número de casais que casam e se separam. E por que é que acontece isso? Porque as pessoas, elas casam, fazem juramentos, dizem que amam o seu cônjuge, mas depois de um tempo, e tem gente que casa e com 6 meses já separou, e elas dizem que não ama mais aquela pessoa que ela jurou amor a ela no altar ou no púlpito perante as autoridades eclesiásticas. Mas, meu amado, minha amada, o que é amor? Amor, no contexto bíblico, não é sentimento. Amor é decisão. Você ama alguém porque você decidiu amá-la. Portanto, esse amor não deveria acabar. Por que acaba? Porque as pessoas não sabem o que é amor, não sabem o que é amar. Repito, o amor na Bíblia não é um sentimento. Amor é uma decisão. O amor bíblico, ele é também sacrificial. E o que é que significa isso? Um cônjuge, um casal, são duas pessoas que se sacrificam uma pela outra. O casamento é feito de duas pessoas que, além de se amarem, são duas pessoas que devem estar dispostas a perdoar um ao outro. Grande número de casamentos acabam por causa de adultério, onde um dos cônjuges conhece uma outra pessoa, tem ali, sente uma atração física pelaquela pessoa e imagina que deixou de amar a sua esposa ou seu esposo e vai contrair um relacionamento extraconjugal com uma pessoa que ela não deveria fazer isso. As pessoas que largam os seus cônjuges ou que trai o seu cônjuge com outra pessoa, ela está cometendo o pecado da fornicação, porque ela está se relacionando sexualmente com uma pessoa que não é sua esposa, ou, no caso da mulher, com uma pessoa que não é o seu marido. Isso é o pecado da fornicação. Está cometendo adultério. Fornicação também é você ir para a cama com alguém que você não é casado com esse alguém. Então, meus amados irmãos, meus amigos, os casamentos de hoje em dia estão fadados ao insucesso por causa da falta de entendimento bíblico das pessoas, pela falta de conhecimento de Deus das pessoas. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 8, diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nós, para amarmos, nós precisamos ter o conhecimento de Deus, ter o Espírito Santo de Deus, porque é Deus quem derrama esse amor no nosso coração. Há bem pouco tempo aconteceu um caso de separação em uma pessoa bem próxima, que eu ouvi que o marido deixou a mulher porque não a amava mais. Ora, o amor entre um casal não pode se acabar assim. E por que acabou? Porque ele nunca a amou.
Essa é que é a verdade. O casamento, meus amados irmãos, meus amigos, ele é considerado na Bíblia como um relacionamento entre Cristo e a igreja. Na carta de Paulo aos Efésios, o apóstolo Paulo vai ensinar que a mulher deve ser submissa ao seu marido. Ele ensina também que o marido deve amar sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Ora, Cristo deu a vida pela igreja. Ele está dizendo que, se for preciso, o homem, o marido, tem que dar a vida pela sua esposa. Mas não é isso que nós vemos hoje em dia. E por que é que acontecem os divórcios, as separações? Por falta de conhecimento de Deus, por falta do amor de Deus, que deveria estar nos corações, e porque as pessoas não sabem o que é amor. Então, eu aconselho a você se debruçar sobre a Bíblia, ler a Bíblia e pedir que o Espírito Santo de Deus ilumine a sua mente, para que Deus revele a você, através da sua palavra, o que realmente é o amor. Para que Deus revele a você, através de sua palavra, o que realmente é um casamento. Um casamento, ele é santo, porque ele foi instituído por Deus. E hoje, muitas pessoas casam e com 6 meses, ou até menos, se separam. Por quê? Porque não sabem o que é o amor. Os maridos não amam as esposas como deveriam, e as esposas também não amam o marido. E isso só se resolve com a palavra de Deus. Isso só se resolve com a iluminação do Espírito Santo de Deus. Portanto, eu convido a você a se voltar para Cristo e pedir que Cristo Jesus, através do Espírito Santo, ilumine a sua mente, para que você possa saber o que realmente é o amor e o que realmente significa um casamento. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam comigo e com vocês hoje e sempre. Deus abençoe a todos.